Olá, começando mais um Planeta Bola PE para você. Você já sabe, um novo espaço para a gente discutir o futebol pernambucano, o futebol mundial. Então avisa para os amigos. Entra lá no YouTube, canal Planeta Bola PE, se inscreve no nosso canal e aí você vai receber as notificações quando tivermos conteúdo novo para você. Aqui a gente discute futebol pernambucano, futebol brasileiro e as principais notícias do mundo esportivo. Sempre com meus queridos amigos. Chiquinho, tudo bem com você? Fala, Júnior, tudo bem? Um abraço, participar mais uma vez do Planeta Bola, amigo. Vamos juntos aí. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você, Ricardinho? Tranquilo, Júnior, Chiquinho, mais um programa, né? Série programa do Planeta Bola. Agora estamos com um cara fera aí do seu lado, viu? Vamos convidar, vamos anunciar aqui o jornalista Beto Lago, que tantos anos de carreira no futebol pernambucano. Esse conhece e muito bem. Beto, quantos anos de carreira, Beto? Tudo bem com você? Olá, Júnior, Chiquinho, Ricardinho, é um prazer conversar com vocês. Olha, eu sou formado em jornalismo em 91, mas antes de 91 eu já trabalhava com esporte, fazendo assessorias e tudo mais. Então, acho que nos anos 1988, 89, eu já comecei a dar meus primeiros passos. Fazendo as duas coisas, Júnior, fazendo as duas coisas. Não só jornalismo esportivo, mas jornalismo político. Eu era muito ligado, ainda sou muito ligado a essas duas áreas. Então hoje eu vou estar muito bem assessorado com o Beto Lago fora de campo e com o Chiquinho e Ricardo Rocha Filho dentro de campo. Para a gente começar a falar sobre a vitória maiúscula do Santa Cruz na última sexta-feira, quando o Santa Cruz acabou avançando de fase na Copa do Brasil. A gente reclama tanto que os times da gente não se impõem dentro de campo, e foi isso que a gente viu na Chiquinho. Na última sexta-feira o Santa foi e venceu, e tinha que vencer mesmo, porque o Grêmio é mais fraco do que o Santa Cruz, Chiquinho. O Santa, com essas vitórias, né, da última semana, a tendência é que ele possa evoluir, né? Lógico que a equipe do Ipiranga, em relação à condição técnica, era muito abaixo, mas o Santa tinha a obrigação. O Corinthians, eu vou te dar um exemplo, tinha a obrigação de ganhar do Retrô, e o Retrô atropelou em todas as estatísticas, né? A Copa do Brasil, ela tem ela dá essa condição de igualdade. E o Santa se impôs, coisa que tenho certeza que, como a gente sempre vem falando, você trabalhar com as vitórias em início de projeto é sempre uma condição de melhorias a curto prazo, e para o Santa essas duas vitórias da última semana tenha certeza que vai dar uma condição de confiança muito maior a esse grupo. 2021, Beto Lago, tem sido um ano para a gente rasgar qualquer planejamento, né? Porque as temporadas ficaram juntas, emendadas, o Sport fez uma preparação que não cumpriu, o Santa, o seu treinador vem reclamando a cada jogo que passa, parece que o Santa começa a encontrar a sua forma de jogar, né, Beto? Júnior, eu não faço parte do foro que a gente acompanha muito nas redes sociais, tem muitas críticas em cima do Santa Cruz, em cima do esporte, reclamações, é um início de temporada, como você bem colocou. Tivemos um 2020 muito complicado, né, que teve que ultrapassar 2021. Existe uma necessidade ainda, mesmo com o Jair Ventura no esporte já desde o ano passado, e com o Brigatti chegando agora no Santa Cruz, mas é um tempo, esses jogadores precisam de tempo. E Santa Cruz, assim, depois nós vamos falar do esporte, Santa Cruz vem com uma sequência de jogos. Ele ainda está procurando arrumar sua equipe. E muitas críticas, muitas coisas pesadas estão sendo até certo ponto injustas. Você pode analisar o desempenho de um jogador depois de 3, 4 partidas, você pode analisar o desempenho da equipe depois de 5, 6, 7, 8 jogos, você tem uma noção exata de como é que a equipe vai se funcionar. Não apenas um jogo, 2 jogos, 3 jogos, que vai dizer que o time vai ser o campeão ou não vai ser campeão, vai subir ou não. Precisa de tempo. E eu acho que a gente precisa ter até cuidado, e os torcedores têm que ter um cuidado na hora das críticas, porque eles podem acabar destruindo um trabalho e um planejamento, mesmo com todas as dificuldades que você bem colocou em relação à temporada 2020. Pois é, Beto, e eu ouvi já gente dizendo que o João Brigatti devia ser demitido, né? Por mais surreal que possa parecer. Aconteceu com o Lécio Júnior, né? Ano passado, aí. No começo, né, Ricardo? Exato. Não é só começando o ano, né? Exatamente. Muitas críticas em cima do Lécio Júnior.
E olha o que o Lécio Júnior fez, conseguiu subir o time do Floresta. Pois é, então o erro, na verdade, é transferido para a diretoria, quando demite o treinador individualmente, não? Também, mas também com o resultado, né, Júnior? Os resultados não estavam chegando, mas existe também uma mudança de diretoria simplesmente no time do Santa Cruz, né? Mas as eleições foram feitas e teve essa mudança, e foram contratando jogadores, foram mandando jogadores embora, jogadores que eu vejo que poderia ser muito importante nesse momento de Santa Cruz, mas fizeram com que esses jogadores saíssem de Santa Cruz. E o Santa Cruz, lembre-se que é muita garotada, então precisa mesclar demais base com esses jogadores experientes. Pegamos como, por exemplo, o time do Palmeiras. Você vê, o time do Palmeiras tem uma experiência muito grande, mas o que resolveu para o time do Palmeiras foi o quê? A garotada. Tem dirigente, Chiquinho, que segura a onda e não escuta a torcida, ou todo ele é suscetível à pressão que a torcida faz? Depende muito do nível dele de paixão, né? Porque às vezes o dirigente ele é passional e acaba atrapalhando nesse processo, né? Eu acho que por isso que é importante hoje você ter o executivo de futebol, uma pessoa que está ali preparada para fazer esse contraponto, né? Em termos de informação e de didática do que acontece. Porque às vezes o dirigente ele é passional, a partir do momento que ele se torna passional, ele vira um torcedor, né? E isso acaba atrapalhando todo o processo. E em todos os nossos programas aqui desde o começo, a gente vem defendendo essa condição de manutenção, né? Porque a gente tem essa sensibilidade e acredita no projeto de longo prazo. Porque, como o Beto falou, o treinador chegou com 2, 3 jogos, o jogador vai mal e acaba criando aí essa desconfiança, é pouco tempo demais, né? Para você... primeiro você teve a convicção de contratar o cara pelos feitos dele no passado, pela característica que ele pode te apresentar mediante o clube, né, num projeto de curto prazo. E você trabalhar isso e com 5 jogos você já mudar a tua opinião em relação... Só se for uma coisa muito fora do normal, e o dia a dia é importante. Quem vive o dia a dia a gente sabe que é totalmente diferente quando você está no dia a dia. Mas no caso do Brigatti, na verdade, é uma pressão costumeira que existe no futebol brasileiro. E tem que segurar, né, Beto? Porque eu vi nas redes sociais até a gente dizendo assim, volta Tininho. Tá muito cedo para a gente julgar essa diretoria, que está há pouco mais de um mês no comando. Há pouco mais de um mês, eu acho que até o planejamento que eles pensavam acaba. Uma coisa é você ter sido eleito sendo situação, né? Você conhece o ambiente do clube. Outra coisa é você ser eleito sendo oposição. Ou seja, você vai ter, primeiro, a noção do que é que está o clube, como é que está o clube. Segundo, outra coisa muito importante, a saída desses jogadores, né, do Paulinho, do Didira. O que foi que aconteceu? A gente tem coisas de bastidores que não chegam para mim, não chegam para você, porque vai com o tempo. O futebol hoje é diferente da época que quando o Chiquinho jogava. Eu me lembro que a gente conversava com o Chiquinho, a gente descia do vestiário, a gente conversava, batia papo, saía, voltava ali, encontrava coisas. Hoje não, hoje tem uma barreira para que a imprensa possa chegar. Você tem que ter uma coletiva. Por conta da pandemia, as coletivas já não existem, você tem que ir na base da conversa com os caras por telefone, passando a pergunta para o assessor de imprensa para que a pergunta chegue. Existem outras barreiras, os jogadores têm assessores de imprensa, então você não consegue descobrir por que o Didira foi embora, qual é o motivo, qual é a situação. A gente não consegue, a gente tem que correr atrás dos bastidores para descobrir as coisas. Santa Cruz precisa de tempo, a torcida precisa ter tempo. Tivemos um 2020 decepcionante no final. O Santa Cruz tinha tudo para garantir aquela classificação. Tudo. A vaga estava na mão do Santa Cruz. Esse ano vai ficar um pouco mais difícil. A gente está olhando o grupo do Santa Cruz, a gente vai ver que vai ficar muito mais difícil. E o curioso com essa pressão, que a gente já falou da pressão na diretoria, falou da pressão no treinador, e essa pressão também existe nos jogadores, né? Porque tem um tal de tira pipico, bota pipico, tira pipico, bota pipico. Pipico acabou com o jogo, Chiquinho, na última sexta-feira. Júnior, mais uma vez, eu vou até ser repetitivo de novo, e a gente já comentou sobre isso, acho que uns 3 programas, não sei se não me falha a memória. Cara, centroavante, velho, você não pode estar mudando toda hora. São 2 posições que, na minha opinião, você não pode estar mudando toda hora. São goleiro e centroavante. Tem que ser jogadores de tua total confiança, né? O Pipico, as pessoas
já estão creditando uma condição a ele desde quando não conseguiu o acesso, né? De ser um jogador que não ganha títulos. O Pipico ele tem identidade com o clube, né? Eu vejo que o Pipico hoje tem jogador que ele não consegue criar identidade com o clube e tem outros que conseguem. O Pipico é um desses, ele tem identidade com o clube. O torcedor ele tem empatia com o Pipico. E eu, particularmente, eu gosto muito do estilo de jogo do Pipico. Mas ele não acreditou, não. Ele ficou um tempo aí. Não, eu concordo, Júnior. Isso aí é uma coisa, mas pô, a ambição do cara que está em fim de carreira, o que é que ele vai querer no clube que ele tem identidade? Não, eu concordo, mas isso não é o querer dele. Infelizmente é uma condição que ele não conseguiu. Mas ele pode conseguir, porque nos últimos anos é o jogador que criou identidade com o clube, entendeu? As pessoas começam a rotular uma condição a partir do momento que ele foi mal o ano passado, eu até concordo também, mas centroavante eu dou sempre um exemplo que é clássico e é básico. Filipão com Ronaldo. Chamou o Ronaldo e disse, pô, o Ronaldo tá machucado, você é meu centroavante, não se preocupe, você vai pra Copa comigo. Porra, o cara foi lá, sem fazer comparação em termos de capacidade ou qualidade, eu tô falando do exemplo da confiança que você tem que dar pro seu jogador principal. E Filipão fez isso naquela época, quando poucos acreditavam, muitos queriam o Romário no lugar de Ronaldo, né? Que o Romário estava naquela época, mesmo numa condição de idade avançada, mas arrebentando. O Filipão bancou e disse, cara, eu acredito em você, sua capacidade vai me ajudar. E a gente tem esse exemplo, né? Eu sigo muito esse exemplo. Não tem jogador, Ricardo, que cresce no carinho e tem jogador que cresce na pancada, não? Pipico foi pro banco e ficou insatisfeito porque foi pro banco. Será que ele não cresceu por causa disso? É porque o Brigatti mostrou, né, que tem pulso firme, Júnior, querendo ou não, e falou, ó, aqui não tem cativa para ninguém. Foi mais ou menos o que ele quis mostrar e demonstrar a alguns jogadores, né, que achavam que eram titulares. Mas a insatisfação é normal, porque normalmente um atacante como o Pipico, como o Chiquinho falou, tem identificação com a torcida, faz gols, estava num momento ruim, você tem que dar o melhor dele possível, conversar com ele, chamar no canto, dar para ele, Júnior, o que ele mais precisa nessa hora. É uma boa conversa. Muitas das vezes o treinador saca e não quer saber, como aconteceu e algumas das vezes simplesmente no time do Santa Cruz. Sacou o Pipico, acho que não teve essa conversa, o Pipico muitas das vezes saiu insatisfeito, imagens aí mostram, quem for procurar imagens mostram mesmo ele insatisfeito com o João Brigatti, mas tem jogadores, Júnior, também que é só na nhanha, viu? Ele não mereceu não, Beto. Ele não mereceu não, Beto. Porque ele realmente não jogou. O futebol dele caiu ano passado. Ele não mereceu esse banquinho que ele pegou, não? Você pode até considerar que ele poderia ter ficado no banco. Eu até colocaria, falando com alguém da imprensa, eu até colocaria ele no banco nesse jogo da Copa do Brasil. Muito pelo rendimento da equipe na partida contra o Fortaleza. Não foi por conta de outra coisa, não. Muito pelo rendimento. Mas quando você vai encarar, vai ver um adversário, era o Ipiranga, mesmo que jogasse por empate, Santa Cruz era muito mais forte, tudo mais. O Santa Cruz merecia ter uma força ofensiva melhor. No banco de reservas, para substituir o Pipico, hoje o Santa Cruz não tem um reserva. Se você tivesse um jogador reserva, mas não é aquele jogador que está ocupando nenhum lugar. Está verde ainda. Eu acho que Pipico ainda vai ser o titular do Santa Cruz. Deve ser o titular na quarta-feira contra o Sport nessa partida pela Copa do Nordeste. Nesse jogo contra o Sport, vocês veem alguém que chega mais forte para esse clássico, Chiquinho, entre os dois? Eu vejo igualdade, difícil de você apontar, né? Mesmo nessa condição que o Sport vem de tentar evoluir, o Santos já está num processo de evolução. O clássico ele tem essas nuances de você tomar um pouco de cuidado para acreditar um favoritismo, né? É um jogo diferente, é um jogo que mexe jogo um pouquinho bom, né? Com a cidade, né? E o jogo bom de jogar, clássico, infelizmente a gente está nessa condição de pandemia, né? Porque se você tem um torcedor, a atmosfera é diferente, mas mexe um pouco, né, com o jogador. O jogador gosta, eu particularmente adorava jogar clássicos, né? Era diferente a preparação. E você sabe que se você vai bem no clássico, você consegue firmar uma condição perante o torcedor, perante a imprensa, né, perante o clube. É um jogo diferente. Eu não vejo nenhuma disparidade de nenhum dos dois times, eu vejo muita igualdade nesse momento.
Não dá para apontar um favoritismo. Jogo bom, né, Ricardo? Jogar clássico é sempre muito bom e é quando aparecem os grandes jogadores. Exatamente, é onde que aparecem os grandes jogadores, os maiores atletas na hora do vamos ver, você vê que num clássico eles começam a se sobressair. Aconteceu a alguns jogadores, sim, o próprio Pipico, você vê que é um jogador que pode dar isso ao Santa Cruz, o próprio Chiquinho também, um jogador que é muito inteligente, e outros jogadores do esporte, né? O próprio Thiago Neves é um jogador fundamental que faz uma grande diferença. Então você vê que em um clássico desse, você vê que os jogadores mais maduros e mais experientes sempre se sobressaem. Beto, Copa do Nordeste, o Santa é o lanterna, 3 pontos, restam 3 rodadas, o Santa pode chegar a 12. O Confiança é o quarto hoje com 7. No grupo B, o Sport é o lanterna com 2 pontos, pode chegar a 11. O ABC é o quarto com 8. Será que dá para Sport Santa ainda? Esse clássico vai definir quem efetivamente segue sonhando em se classificar? Eu acho que fica nessa aí, quem vencer, ele consegue respirar e tudo mais. Eu não acredito hoje em classificação de Santa Cruz e Sport. Você é pessimista, rapaz. Hoje eu não acredito. Não é pessimista, é um pouquinho realista. Nós estamos vendo os nossos clubes, infelizmente, Pernambuco, aí é um debate maior. Pernambuco perdeu espaço para o Ceará, perdeu espaço para a Bahia, estamos perdendo espaço para Alagoas, daqui a pouco estamos perdendo espaço para o Rio Grande do Norte, vem os paraibanos, vem para cima da gente e daqui a pouco ninguém não vem reação nenhuma. Reação nenhuma da federação de dizer que precisa recuperar. Nada. Já perdemos uma vaga na Série D, antigamente tínhamos 3. Hoje só temos 2. Copa do Nordeste também. Exatamente. Então, não estou vendo reação nenhuma, está todo mundo assim. Parece que um marão relaxante, está todo mundo tranquilo. Vamos embora, vamos levar cada um por si. E não é. O esporte só vai ficar Santa, Salgueiro, e agora o Retrô chegando, Central, todos esses clubes ficarem fortes. Que aí o estado fica forte e a região fica mais forte ainda. Mas você falou em federação. Qual é a responsabilidade da federação no baixo planejamento e no baixo rendimento dos clubes? A federação ela é responsável, porque ela é responsável pelos campeonatos pernambucanos. Ela promove muito pouco para o nosso esporte. O nosso esporte de base, que deveria estar... tem um jogador aqui que saiu da base. É Chiquinho. O que é que tem hoje na base que é feito pela federação, com apoio da federação, com suporte da federação? Não estou falando do suporte do esporte, do Náutico, do Santa, que eles vão, com o maior suporte, ainda colocam alguma coisa. A federação de promover competições, de trazer um intercâmbio maior, de melhorar a qualidade. Gente, Júnior, a qualidade dos nossos campos estão horríveis. Não se permite jogar o campo do esporte que ganhamos. Que coisa horrível aquele campo. Que gramado horrível. O gramado do Santa Cruz horrível. O gramado que a gente está assistindo os jogos quando a gente pega do interior, horríveis. E não tem nenhuma posição da federação para resolver isso. A responsabilidade maior do futebol é da federação. Ou ela assume essa responsabilidade, ou diz, não, a partir de agora, subforma uma liga. É legal isso. Não tem problema nenhum. As clubes estão sob responsabilidade pelo futebol pernambucano. É isso. O esporte, os gramados são terríveis realmente, né? Chiquinho jogou bola há muito tempo e Ricardo também sabe muito bem qual é a situação dos nossos gramados hoje. Eu só acho que essa responsabilidade, até acho que a federação tem alguma responsabilidade, mas acho que a principal responsabilidade é dos clubes. Aonde as últimas gestões, e Beto falou uma coisa importante, a falta de indignação. O esporte perde, o Santa perde, o Náutico perde, está tudo bem, não acontece nada. O Sport está na lanterna do seu grupo da Copa do Nordeste, super campeão da Copa do Nordeste, está aí um dos maiores vencedores da Copa do Nordeste com a gente. O Santa é o lanterna e todo mundo está achando que isso é normal, que está tudo bem, que não tem nenhum problema com isso. Muita passividade, né, Júnior? Na verdade, né? Está tudo muito tranquilo. É como o Beto mesmo falou, perdemos já para o Campeonato Cearense, perdemos para o Campeonato Baiano, já vamos perder para o Alagoano, se não já perdemos, e para o Paraibano. E aí fica muito difícil. Então, eu concordo com as palavras do Beto, que a federação deveria ter um intercâmbio maior. Simplesmente, Júnior, Chiquinho sabe mais até do que eu, muitas das vezes, campeonato de base. Campeonato de base só tem um. Às vezes dura 2 meses só e acabou o campeonato de base. Antigamente você tinha campeonato pernambucano de juniores, campeonato Copa do Nordeste, campeonato e Copa do Brasil, tudo de juniores, e hoje em dia a gente só tem uma vaga, que é o Sport que tem. É muito pouco.
Isso é um papel dos governantes pensar nessa base ou os clubes têm que se meter nisso também junto com a federação, Chiquinho? Eu acho que é um processo conjunto, né? Em alguns pontos aí eu também concordo com o Beto, né? A gente perdeu um pouco essa referência que a gente tinha. Você olhava lá de baixo, como eles falam, né? Quando a gente vai para lá, eles falam lá de cima. No caso, eles sempre apontavam Pernambuco como uma grande referência do futebol nordestino junto com o futebol baiano, né? E depois vinha Ceará, depois vinha Alagoas, e hoje o processo está invertido, muito em função do que a gente se perdeu um pouco no tempo, né? O Santa com essa dificuldade na Série C, o Náutico também andou cambaleando, né? E o Sport, na década, conseguiu uma manutenção, mas a gente perdeu um pouquinho aquela hegemonia que a gente tinha, né? De ser a grande referência do Nordeste, né? Com 3 clubes de peso, e eu acho que esse processo tem que ser bem dividido mesmo. Uma coisa que eu concordo plenamente é essa condição dos gramados. Eu acho que nesse ponto a federação tinha que ter esse pensamento. Se você melhora a condição do gramado, você melhora a condição do espetáculo, né? A gente vê o Campo do Central há 30 anos, ele continua daquele mesmo jeito, né? A gente sabe que ali é uma cidade com dificuldade de água fluvial. Eu não entendo muito dessa área agrônoma, né? Mas a gente percebe que ali tem uma certa dificuldade, porque a gente não coloca nesse campo um campo society. Acontece muito isso. Lá no sul, o São José, hoje o campo é society, né? E ele dá uma condição de um nível melhor do futebol jogado naquele campo. Em relação às categorias de base, aqui a gente tem vários exemplos. Eu, modéstia à parte, me cito como um grande exemplo, e a gente continua nessa grande dificuldade em relação à categoria de base. É custo ou é investimento? Muita gente acha que é custo você investir na base, né? E todo mundo sabe que a realidade não é essa. O que é que a Federação Paulista faz para dar uma melhor condição? A gente não está comparando as federações porque lá o poder aquisitivo é muito maior. Mas eu acho que poderia ser uma referência para a gente tentar criar outras condições para tentar melhorar o nível da nossa competição, com os gramados e com mais competições para o pessoal de base. Nesse ponto eu também concordo. Vamos falar agora do Náutico. O Náutico que venceu no último sábado o time do Vitória por 4-1 nos aflitos, deu um passeio e agora chega de treino, né? Vamos começar a temporada para o Náutico, né? Porque o Náutico pegou os 4 mais fracos do Campeonato Pernambucano, né? E agora vai ter o Retrô, vai ter o Afogados, vai ter o Sport, vai ter o Santa, todos no seu caminho. Acabou a pré-temporada do Náutico, Beto? Nessa expressão, eu acho que é isso mesmo. Né? Acabou. Tempo suficiente para que o Hélio dos Anjos tivesse condição de montar sua equipe. O Náutico está fora da Copa do Nordeste, fora da Copa do Brasil, concentra todas as suas atenções para o campeonato estadual, mas sabendo que ele está olhando para a Série B. Porque vai ser a pior Série B de todos os tempos que o Náutico vai encarar. Então, eu acho que o Hélio deve estar trabalhando o Campeonato Pernambucano com um olhar para a Série B. E o Náutico é o favorito, inclusive, até no Campeonato Pernambucano, porque ele deve chegar na parte final, né, semifinais e finais, mas descansado em relação a pelo menos os dois da capital, né, a Sport e a Santa Cruz. Não sei que o Salgueiro aí pode ser uma surpresa. O Salgueiro ainda tem poucos jogos, só tem 2 jogos no Campeonato Pernambucano, com 6 pontos, é um time que também que pode aprontar, é o atual campeão, né? Mas eu ainda coloco o Náutico como favorito, Júnior. Favorito ao título estadual. O Náutico vem aumentando o seu rendimento, Ricardo? A cada jogo que passa o Náutico vem se tornando um time mais forte? Você vê essa evolução? Vejo essa evolução simplesmente na parte ofensiva. A parte ofensiva do Náutico, ele vem melhorando bastante. Claro que a gente também espera que o Chiesa seja mais participativo, né? Coisa que não aconteceu no jogo passado. O Jean Carlos também, mas você vê que o Hélio dos Anjos começa a ter várias opções de sair no seu elenco. Já na parte defensiva, mesmo assim, o Hélio ainda consegue ter uma dorzinha de cabeça e o Hélio vai ter que trabalhar bastante, porque no momento que trabalha com as linhas altas e você não está compacto, isso estoura lá atrás. Vocês viram o que aconteceu no jogo do Náutico? Aquela questão das ambulâncias, né? O Náutico acabou tendo um problema grave. Os 2 jogadores do time Vitória se chocaram. Por sinal, esse protocolo deveria ser obrigatório o jogador tirar
o médico tirar o jogador do campo. Agora, precisa ser mudado esse protocolo, na minha visão, gente, porque o jogador ele sempre vai querer voltar. O médico ele vai ficar na dúvida se tira o craque do time ou não, porque ele levou um pancada na cabeça, mas o time precisa dele. Será que não tinha que ser o médico isento nessa situação? Começar pelo Chiquinho. Diga lá, Chiquinho. Não, pelo contrário, eu acho que o médico ele tinha que ter essa responsabilidade perante o árbitro. A partir do momento que tivesse um choque como esse, o voto de Minerva teria que ser do médico. O árbitro tinha que parar o jogo, ir lá conversar com o médico, não com o treinador, não com o quarto árbitro ou com o fiscal do jogo. No caso, para mim, ele tinha que falar com o médico. Qual a sua opinião? Temos que tirar ele e tal? O médico teria que dar a sua avaliação, né? De acordo com cada caso, de acordo com uma condição como aquela que a gente percebeu que os dois jogadores acabaram até desmaiando no início. Eu acho que automaticamente o árbitro poderia, porque ele não tem esse poder, né? Ele não tem esse poder de... Ali é a condição do médico. Junto com o médico, para mim, é o momento mais importante, que o médico é que tem que tomar a decisão. Né? O técnico, né? O presidente, ali é o médico. Ali é uma condição que poderia ser melhor trabalhada junto com as federações, né? Em tentar criar uma condição para que possa ter esse voto de Minerva. Até porque, Chiquinho, são 3 médicos. Você tem um médico do clube A, você tem um médico do clube B, e você tem um médico da ambulância. Nem sempre está bem. Isso que eu ia falar. Esse jogo de domingo não teve médico da ambulância. Não, tem médico. Se não tem médico, se não tem médico, Ricardo, na ambulância, tá errado. O protocolo pede um médico, um enfermeiro, pede total. Tem que ter um médico na ambulância. Tem 3 médicos. Você tem 3 opiniões. E tem outra coisa, Beto. O time adversário, ele não traz o médico, ele traz o fisioterapeuta. Isso acontece demais. Eu vou dar um exemplo para vocês aí, para vocês decidirem essa questão. Se o cara for craque, não sei se. Primeiro, ele não vai querer sair. Eu não conto nem com a opinião dele, porque ele não quer sair. E se o cara for craque, o médico vai ficar com medo de tirar. Você lembra do que aconteceu em 98? O Ronaldinho teve uma convulsão, mas é o craque do time, é o ídolo do Brasil. O que aconteceu? O médico não teve peito, perguntou a ele se ele queria ir para o campo e ele disse: eu vou. Entendeu a relação, a pressão que existe em cima do médico? Só que naquela época, os casos hoje de acidentes com choque de cabeça cresceram de um jeito absurdo. Que acabam tendo a concussão, acaba tendo uma situação, um número absurdo. Por isso que a International Board fez a intenção, a regulamentação de, inclusive, ter uma substituição para que possa ser feito e tudo mais. O tempo fez com que os caras foram melhorando. Vamos dar outro exemplo aqui, guardado as proporções, mas o acidente de Ayrton Senna, em 94, mudou a segurança dos carros de Fórmula 1. Foi um processo gradativo para que os carros de Fórmula 1 passassem a ter novos requisitos, novos quesitos, novos detalhes de segurança para que o piloto pudesse, num choque muito sério, sobreviver. Então, a mesma situação deve ter acontecido com o Ronaldo, depois outros jogadores também durante a Copa do Mundo, deve ter acontecido esse tipo de situação para que a FIFA, a International Board, os conselhos médicos e tudo mais pensassem. Gente, é hora de pensar diferente. Está acontecendo aqui, está acontecendo na NFL, está acontecendo nos outros campeonatos mundiais. Vamos dar uma olhada aqui para ver se adota um protocolo. Eu acho que mais em cima disso. Só uma observação, Júnior, em relação a essa condição do Ronaldo, né? Que na condição do Ronaldo ele foi no hospital, fez todos os exames e o médico estava muito resguardado com essa ficha técnica. Ele só fiz os exames, não deu nada. Por mim, ele está liberado e ele quer jogar. Aí, naquela condição, tu tendo o melhor jogador do mundo no momento, dizendo que quer jogar e clinicamente liberado, quem é que vai barrar? O Zagallo, sabido todo, disse não. E outra coisa, ali tu isenta um pouco o Zagallo, porque o médico, a partir do momento que o Lídio deu a liberação, a responsabilidade é total dele.
naquele ponto. Pois é, Pelo menos é o que eu acho. Também acho. Mas quem barrava o homem? Coberto tem razão. É difícil barrar o homem. Agora, se fosse Odivan, você deve ter jogado com ele também, aí seria barrado rapidinho. Mudava o conceito, né? A opinião que diga. Vocês já estão vendo alguma evolução no time do Náutico em relação ao que terminou a Série B do ano passado? Beto? Pra quem é? Você, Beto, você é o cara. Eu estou vendo, acho que o Ricardinho tocou esse ponto aí da parte ofensiva. Eu estou vendo essa evolução na parte ofensiva, que estava tendo muita dificuldade. O Hélio precisava, quando o Hélio chegou na Série D, o Hélio precisava primeiro arrumar a cozinha. Vamos arrumar a defesa primeiro, vamos segurar, o time está levando muito gol, está ficando muito agoniado no final da partida. Ele primeiro teve que organizar aquilo. Já na reta final, o Náutico começou a fazer seus gols, começou a ser o Náutico mais forte. Eu acho que a preocupação do Hélio agora é o inverso. Vamos primeiro ajeitar a parte ofensiva, né? Até porque o Náutico perdeu já 2 zagueiros e precisa repor, de reposição rápida no sistema defensivo. E eu acho que eu estou vendo essa evolução primeiro na parte ofensiva, e aí o Hélio vai começar depois a voltar para a casinha quando começar a Série B. Me preocupa, viu, Chiquinho, essa pressão que começa a se formar em cima do Náutico em relação ao título do Pernambucano. O favorito, é favorito. Quando, na verdade, para mim, a prioridade do Náutico tem que ser voltar à Série A. Em Pernambucano, na minha visão, o Náutico não deveria se preocupar. Lógico que vai lutar pelo Pernambucano. Mas eu não aceitaria esse discurso que o Náutico é favorito, Chiquinho. Ô, Júnior, eu mantenho esse discurso que o Náutico é favorito pela condição e pelo que a gente está vendo, né? O Náutico ele está tendo aí, como você falou no início desse contexto do Náutico, o Náutico está tendo essa pré-temporada, ele está tendo uma condição de preparar melhor o seu time, ele já tem uma base muito pronta a essa competição. Esses elementos dão essa condição de favoritismo, porque o Santa está sendo totalmente reformulado. O Sport com essa dificuldade enorme com a manutenção do seu elenco. E o Náutico está vindo por fora com uma manutenção que muito me agrada. Todo mundo está percebendo que o Náutico tem uma equipe a certo ponto para esse início de semestre competitivo. E essa condição de favoritismo, eu acho que é uma grande e boa responsabilidade. Lógico que vai servir como um laboratório para o maior objetivo do ano, que é você voltar para a Série A. Agora, Pernambucano também derruba e ele sabe disso. Se ele não tiver uma condição de protagonismo no Pernambucano, ele vai chegar no Brasileiro totalmente desgastado, e se chegar lá, né? Por isso a gente acredita essa condição de favoritismo para o Náutico, porque eu acho que vale, e os jogadores eles não podem expressar isso nas entrevistas, mas internamente eu acho que tem que ter essa cobrança, porque o Náutico está tendo tudo que os outros times não estão tendo. E pelo elenco que tem, só dando um pontozinho só para terminar o meu raciocínio, em relação ao que Beto falou, o Náutico, o ano passado o Hélio chegou e estruturou a equipe defensivamente. Nesse ano ele está preocupado mais com a parte ofensiva. Eu não me preocuparia com a ofensiva, me preocuparia com a defensiva, que essa primeira linha do Náutico ela está tendo uma certa dificuldade ainda. Tem um miolo de zaga, para mim é bom, mas as suas laterais ainda, ele acha que ele está tendo aí essa dificuldade nas suas laterais. O Náutico está se tornando uma equipe frágil mediante essa condição dos seus laterais. O Rafinha não fez uma boa partida na última sexta-feira. Também tem um pouco da mudança no meio que ele fez, né? Colocou o Luiz Henrique no meio ao lado do Haldner na partida, e também não jogou o Ronaldo Alves, né? Está machucado. O Náutico teve que improvisar a essa altura do campeonato. O Náutico não tem um zagueiro reserva. Já tem o Iago, né? O zagueiro que chegou do Corinthians, né? O Iago Iago não jogou ainda, né? Que tá... ainda está melhorando a forma física. Mas quando estiver bem fisicamente, tem muita possibilidade de ser titular. A mesma pergunta para o Sport, Beto. Você vê a evolução desse time do Sport em relação ao que vinha apresentando nas últimas partidas, nessa vitória sobre o Central? Não, não vejo evolução. Eu vejo que o Jair tem peças a mais, ele tem jogadores onde ele pode pensar opções, principalmente ofensivo. Agora, me preocupa muito ainda o setor defensivo, principalmente os 2 volantes
e as laterais do Sport. Para mim, são situações que o Sport precisa resolver com muita rapidez. Eu acho que o Sport tem que correr atrás. Ricardinho, você concordou com o Marcão ter sido barrado nesse jogo ou não? Júnior, é uma situação em que o treinador, né, o próprio treinador Jair Ventura, mostrou que seria acontecer mais cedo ou mais tarde. Não fez com o Luan Poli? O Luan Poli também não estava num momento bom e retirou o Luan Poli. A mesma coisa com o Marcão. O Marcão não estava bem também. Falar que o Marcão estava bem, a gente está enganando o torcedor. O Marcão não estava bem e deixou o Ronaldo. Mas eu concordo com as palavras do Beto. Tem que arrumar o miolo ali do meio de campo, porque está difícil mesmo. E aí, Beto? Marcão no banco, Beto? Eu acho, também tem essa questão dele não estar jogando bem, assim como não está jogando bem o Ronaldo, não está jogando bem o Betinho, não está jogando bem o Ricardinho. É uma questão de não estar se encaixando ainda. E tem a questão do jogo do Santa Cruz. É uma sequência de jogos, ele vem no ritmo, eu acho que ele vai querer Marcão mais preparado fisicamente para esse jogo contra o Santa Cruz. Ainda não são os jogadores ideais para a frente dele, principalmente para o estilo de jogo do Sport, Júnior. O Sport gosta de sair com a bola. Saindo com a bola, um Betinho, um Ronaldo, com o Marcão é um risco. O Sport precisa ter outros jogadores para isso. Até porque Patrick de um lado e Sander do outro deixa qualquer torcedor de cabeça preocupado. E o Thiago Neves fez um belo gol de falta. Fazia tempo, Chiquinho, que eu não via um jogador fazer um gol de falta com a camisa do Sport. O Thiago, ele sobra nesse time do Sport, né? Você precisa, mesmo você vendo que ele não está tão bem fisicamente, mas o Thiago, ele dá uma condição de qualidade muito grande à equipe, né? Você percebe que você tem um jogador de bola parada, você faz um comparativo. Quando o Thiago não está jogando, o homem de bola parada do Sport é Sander, né? A gente tem Ronaldo, que ver isso. Meu Deus! Mas aí você, com um jogador como ele, onde ele bateu na bola de uma especialista, né? E isso dá uma melhor condição à equipe. Mas falando do Sport, eu acho que o Sport ele teve um desempenho abaixo do que se esperava, mas o Jair ele já criou um fato novo, ele mudou pela condição de necessidade. Isso aí já agrada. Mas, como o Beto falou aí, o Sport, e a gente falou até nessa condição do Náutico de melhorar desempenho em função do que você tem no elenco, o Sport tem uma dificuldade muito grande nos seus dois laterais e nos seus dois volantes, né? São jogadores sem criação, o Sport tem dificuldade muito grande naquele corredor central e os zagueiros eles ficam muito expostos, né? Para mim, tem que melhorar primeiro essa condição lá atrás. Essa sua saída de bola, ela é muito passiva, não é progressiva. O Ronaldo ele tem uma dificuldade nessa saída de bola. O Ronaldo ele entra como terceiro zagueiro na saída de bola para que você possa abrir os laterais. Ele está só com esse modelo de jogo. Você não pode, uma equipe como o Sport, estar dependendo de uma condição técnica quando o Thiago está jogando de bola parada e a sua principal válvula de escape são os dois laterais, no caso o Patrick e o Sander, que para mim não tem, assim, respeito demais o Sander como jogador, mas assim, eu não vejo ele em condições de ser titular do Sport nesse momento, né? E o Patrick também hoje, para mim, ele pode jogar muito bem nessa segunda linha, não na primeira linha, que ele tem muita dificuldade de recomposição, né? Você hoje tem que ter um lateral que é praticamente um zagueiro que jogue muito bem ali, compondo as linhas. Essa dificuldade de condição de zaga e início de construção de jogada está muito evidente no Sport e ele tem que tentar mudar isso. Beto, essa é para você, Beto. E discussão Luan Poli, para você, Beto. Não me critique, Beto Lago. Eu levo isso com imaturidade. Eu levo isso como foi uma imaturidade do Luan Poli. Ele fez um grande campeonato brasileiro, ele teve altos índices em várias partidas, ele foi responsável pelo sucesso e a manutenção do Sport na Série A. Isso a gente tem que olhar. Agora, ele não vinha bem nesse início de temporada. Então, as críticas foram pesadas, mas ele não vinha bem. E eu acho que foram justas e foi válida também a tentativa de Jair fazer uma observação, principalmente quando o Eduardo não teve nenhuma oportunidade. Eu acho que ele merecia a oportunidade
de ter nesse momento do esporte. Eu entendo, eu vejo mais uma imaturidade de Luan Poli, ali é mais uma conversa, seja da direção do esporte, seja da comissão técnica, seja do próprio grupo que comanda a carreira dele, dizer, tenha calma, as críticas vão ser pesadas. As críticas são pesadas para todos. Se você escrever alguma coisa no Twitter agora, eu vou receber elogios e vai receber pancada. Então, as críticas você tem que saber dosar e saber receber e começar a olhar de um jeito, ter um outro olhar na crítica. Às vezes é uma crítica construtiva, mas às vezes não é, nessa crítica que não é, deixa ela de lado, não precisa fazer o gesto não, deixa pra lá. Eu acho, Chiquinho, agora que o Luan Poli deve voltar a ter uma continuidade, porque a informação que eu tenho é que o Carlos Eduardo teve um problema no afundamento, acho que é zigoma, que chama aqui essa parte do corpo aqui, esse osso, e ele vai ficar de 2 a 3 meses fora do time titular, Chiquinho. É diferente de Beto, eu penso um pouco diferente em relação a essa condição. Para mim, ele foi injustiçado. Se é para tirar quem estava com baixo rendimento, tira todo mundo, velho. Tira toda a zaga, tira os 2 laterais, tira os volantes. Tira o treinador. Né? Ele foi o bode expiatório dessa condição. E também, porque assim, é o que eu falo no início do nosso programa. Goleiro e centroavante é ter o jogador de confiança. Ele demonstrou que não tem confiança no Luan Poli. Mesmo ele vivendo um momento de instabilidade, era o momento do treinador segurar e chegar pro cara e falar. Ontem, quando ele entrou pro campo, você já percebeu a expressão do cara. Ele tá ali endiabrado, velho. Porque, na minha opinião, eu acho que ele foi injustiçado. O cara segurou a onda do ano passado todinho. Pô, foi o melhor jogador do time, assim, em termos de regularidade. E no momento de instabilidade e início de temporada, ele é jogado à prova, é jogado aos leões, né? Como a gente fala mesmo, que a torcida do esporte era exigente, sozinho. Pô, aí eu achei uma falta de coerência muito grande do Jair, em relação à confiança do seu jogador. E estendo essa condição também, já quero adiantar essa condição, não estou sendo passional não, viu? Mas é porque certos pontos a gente tem que comentar e as pessoas às vezes passam despercebido. O Maxwell é um jogador da base que ele não pode perder o espaço para o Trellis que está chegando para tirar o espaço do garoto. A gente briga tanto para o jogador ele ter espaço e aconteceu isso ontem. Centroavante você não pode estar mudando toda hora. Ou então negocia um menino e contrata um jogador que está 2 anos sem jogar, com um salário 10 vezes maior do que o do garoto. Eu acho que essa condição de continuidade para o Maxwell, ela tem que... Desculpa, o Maxwell não, para o Mikael. Para o Mikael, ela tem que acontecer. É o jogador... Desculpa, eu falei Maxwell, mas é o Mikael. Ela tem que acontecer porque a gente briga tanto por isso. Aí você contrata hoje um jogador para brigar com esse espaço, né? Porque ontem deu para perceber que na temporada o artilheiro hoje é o Mikael, né? E hoje ele vai perder espaço pelo que a gente está vendo, né? Ele pode perder um pouquinho esse espaço para um jogador que está chegando. Ô Chico, assim, eu acho que você, jogador, você consegue entender e saber se o cara sabe jogar bola ou não. Eu até entendo isso que você está dizendo, que não é justo você pegar o Mikael que está começando a melhorar, já melhorou até em relação ao ano passado, está aproveitando esse bom momento e está aproveitando a oportunidade. Agora, a primeira bola que o Trellis pegou, que bateu no peito, que bateu na saída do goleiro, a gente vê que ele joga muito mais que qualquer atacante do esporte hoje. Eu não acho. Não? Eu não acho ele melhor que o Mikael. Não acho. E o tempo vai dizer isso. Assim, é questão de opinião, né? Aí é uma questão de opinião. A gente vai para frente daqui a 2 anos, 1 ano e meio. Não, no máximo 3 anos, a gente vai ver. Aí eu quero debater com isso essa condição. Eu quero debater essa condição. Assim, eu vejo muito potencial no Mikael. Eu, particularmente, vejo muito potencial. Eu também vejo muito potencial, mas para mim o Trellis, pelo domínio, pelo chute do primeiro lance, eu já vi que sabe jogar mais do que o Mikael. Agora o Mikael pode evoluir na sua carreira e pode passar por ele. Sim, e o domínio... Você pensa sobre isso, Beto? E o domínio que ele fez contra o Santa Cruz e fez o gol. Ele tem qualidade. Tem sim.
Vamos ver como é que vai ser o rendimento dele, Beto. Como o esporte ainda tem a Copa do Nordeste na frente, então ele tem 3 competições na visão de frente, né, olhando o Campeonato Brasileiro, a vinda do Trellis é importante. É importante para o elenco, colocar elenco. Pode-se fazer um teste de Micael jogando com o Trellis. Até porque Micael também gosta um pouco de sair da área. O Trellis também, de vez em quando, eu vejo ele que ele está fugindo do lado direito. Pode-se fazer um teste, porque você tem Neilton hoje, que mesmo não tendo ainda feito uma grande partida, mas eu gostei muito do rendimento dele ontem. Eu acho que é um jogador que tem possibilidade de fazer mudanças ali nas ofensivas do esporte, que pode trazer uma nova opção para Jair, né? O treinador, vamos colocar o treinador. E eu acho que pode se testar com o Micael e o Trellis, mas eu traria também o Trellis e deixaria ele ganhar mais no condicionamento. Agora, por enquanto, o Micael vem mostrando que é o titular. A partida dele que ele fez contra o Santa Cruz foi uma boa partida. Tem que olhar também essa visão. Ricardinho, Trellis ou Micael? Ricardinho. Não, Micael, o momento é do Micael. Eu gosto muito dele, um atacante que tem muita força física. Eu, como zagueiro, sei muito bem o que a gente sofre, né? Com esses jogadores muito fortes mesmo. Ele tem um chute de esquerda também muito forte mesmo. Agora você também pode jogar, né? Com Trellis, Micael. Agora o meu problema é o seguinte: e Dalberto faz o quê? Dalberto fica no banco ali, esquentando o banco, e quando possível ele entra, entendeu? Exatamente. É o que o Beto falou, é para compor elenco. Não é isso, Beto? Eu acho que o Dalberto não precisa mais compor elenco, não. Eu acho que o Dalberto já... Você está sendo justo, Beto. Eu acho que o Dalberto já tentou... Eu acho que o Dalberto já tentou várias situações com ele. Eu não acho que podia ter sido dispensado já há um bom tempo. Não é o Dalberto fenômeno, não, Beto? Não, pelo amor de Deus. Para a gente fechar o nosso bate-papo, que está muito agradável hoje, eu quero falar da brilhante performance do Retrô na última sexta-feira, diante do Corinthians, né? Empatou com o Corinthians, acabou eliminado dos pênaltis por 5-3, mas empatou no tempo normal em 1-1, com muito mais posse de bola, Chiquinho, e também com muito mais toque, mesmo com o gramado ruim. E no final a gente ouve aquela piada do Fábio Santos, dizendo que o problema, que o Corinthians não jogou bem por conta do gramado, Chiquinho. O Fábio foi infeliz, né, cara? Ele quis usar ali uma desculpa e acabou sendo infeliz. Eu acho que ele deve ter procurado saber a baita estrutura que a equipe do Retrô tem, né? Mas acho que ele falou num contexto geral em relação às competições, os campos que ele joga, não o campo que ele treina, né? Mas mesmo assim ele foi muito infeliz na sua colocação, Júnior. Em relação ao Retrô, o Retrô hoje cresceu um pouco seu patamar de visibilidade, né? Deixou uma excelente impressão, né? Naquele jogo ele competiu diretamente com uma grande força do futebol brasileiro e sendo melhor, né? Foi melhor tecnicamente, taticamente, né? Os números mostram isso, melhor posse de bola, né? Encurralou a certo momento a equipe do Corinthians. Mesmo a equipe do Corinthians hoje, para mim, é uma equipe apática, uma equipe que não carrega o nível de competitividade, mesmo tendo um elenco muito, muito robusto, né? De boas peças, mas são jogadores que a gente percebe que o Corinthians vai ter muita dificuldade esse ano com essa manutenção desse elenco. Mas voltando para o Retrô, ele deixa uma grande impressão nacionalmente, né? Porque demonstra que é um clube organizado e que tem um nível competitivo. Nos deixa uma grande impressão para o pernambucano, que percebe que o Nilson é muito bom treinador. Ele consegue arrumar o time com peças com potencial. Você vê que tem 4 jogadores ali que tem um potencial de crescimento muito grande. E eu quero observar mais de perto esses jogadores, né? E a gente espera que ele possa ter esse nível de competitividade também no pernambucano. Eu quero ver o Retrô jogando com as equipes contra Santos, Sport e Náutico aqui no pernambucano, para que ele possa manter esse patamar de condição de rendimento. Se ele manter isso, a gente vai ter aí uma grande surpresa no nosso estadual.
Como é que o Retrô, Beto, está mais acostumado com gramado ruim se ele treina nos melhores CTs do Brasil e joga num gramado como o da Arena de Pernambuco, Beto? Eu converso muito com o Gustavo, né, que é diretor, que é o executivo do Retrô, a gente bate papo direto aqui, a gente quer ter muito material dele. Estou devendo, por conta da pandemia, ainda não fui fazer essa visita lá para conhecer pessoalmente a estrutura, mas é uma estrutura impressionante. Você tem lá várias categorias de base, um olhar diferenciado para o futebol, um olhar que precisava ter um clube desse, nesse sentido de crescer. Já estão pensando no estádio para 10 mil pessoas. É um clube pensado. É um clube que também foi pensado para ganhar dinheiro. Não tem esse negócio não. Aqui não tem torcida, você vai começar de baixo e vai ganhar dinheiro. E eles vão investir muito, vão fazer muitos trabalhos, já olharam o mercado de Portugal, já fizeram parcerias, tentaram parcerias com clubes lá de Portugal, já estão olhando outras praças nos Estados Unidos e na Europa também, para começar a fazer parceria. A visão do Retrô, da base, era o que está precisando dos nossos 3 clubes grandes da capital aqui, de olhar um pouquinho a base e de começar a fazer também. Eu não entendo porque até hoje o Santa Cruz e o Náutico Esporte não tem uma parceria com um clube de Portugal. Eu não estou colocando nenhum outro canto, não. Portugal. Né? Nossa cidade irmã está aqui pertinho, a gente só vai atravessar o Atlântico e a gente não tem uma parceria, Júnior. A gente não tem uma parceria com a Argentina, a gente não tem uma parceria com nenhum clube de futebol da Europa ou dos Estados Unidos. Nossos clubes precisam olhar. Eu acho que precisa dar uma visitinha ao Retrô para ver como é que se faz trabalho de base. Ricardo Rocha Filho, que performance aí do Retrô, foi bem, né? Performance excelente, os números não mentem, né? Foi muito mais superior, jogou muito melhor do que o time do Corinthians. O Corinthians, para mim, se apequenou, foi pequeno diante do time do Retrô. O time do Retrô, para mim, engoliu mesmo, com certeza. Com essa saída de bola também perfeita do Nilson, essa construção de jogadas desde o começo, de lá de trás até o ataque, foi perfeito mesmo. O Retrô fez uma partida, Júnior, que a gente pode falar que é a melhor partida do campeonato pernambucano e de Copa do Brasil. Eu não vi uma partida igual àquela não, que o jeito que o Retrô fez. E outra coisa, a intensidade desses atletas. Até os 90 minutos, 95, ali brigando por toda a bola, por todo o tempo, né? Porque o Retrô consegue fazer um gol já no final do jogo e leva a disputa para os pênaltis. Infelizmente saiu. Mas, para mim, no meu ver, quem merecia passar não era o Corinthians, não. Parabéns ao Retrô pelo belíssimo jogo que fez, sem dúvida nenhuma. Só um ponto do Retrô. Pois não, um Chiquinho. ponto, né? Eu acho que no Retrô, com essa sua ascensão aí muito, muito rápida e pelo time que ele está tendo hoje, ele precisaria, e eu vejo hoje o Retrô precisando de um jogador mais experiente, né? Não sei se um 9, um 10, um jogador que tenha um respaldo de ter passado em grandes clubes, para que possa dar esse contraponto ao time. Ele precisa dessa referência. Eu venho comentando isso, o Ricardo sabe disso, até com o próprio Laércio, a gente comentou isso até antes da competição. O Retrô, ele precisa de um jogador referência para que você possa dar essa condição ao time. Você percebe que é um time jovem, com bons valores, mas hoje precisa de um jogador ali com um pouco mais de rodagem para que possa dar esse ponto de referência para o time, porque o time está muito bem armado pelo Nilson. E até fazer algo diferente, né? Trazer um jogador um pouquinho mais midiático, né? Nessa Não, isso, com condições de competitividade, né? Exatamente. É um jogador que tenha mais cancha, porque assim, o time do Retrô, querendo ou não, é um time novo, né? Você vê, o próprio Braga mesmo é ex-atacante do Sport Clube do Recife. Foi dispensado e tá no Retrô. O Maicon Sport da base, né? Era do Santa Cruz. Enfim, você vê alguns jogadores mais novos, mas sendo de base. Se ele tivesse esse atleta mais cascudo, com certeza daria uma condição muito melhor. O Chiquinho estava falando aí sobre essa questão de ter um jogador cascudo. Muito lateral lateral esquerdo, do zagueiro canhoto também. Para a gente finalizar o nosso Planeta Bola de hoje, eu quero que vocês me apontem quem é até agora o melhor jogador do Campeonato Pernambucano. Quem começa? Cri. Vai, Beto, contigo. Bora, Beto. Eu vou...
Chiesa, pro Beto Lago, Chiesa. Para você, Chiquinho, quem é o melhor até agora? Rapaz, tá difícil, viu? Chiesa é o artilheiro. Pode ser o Chiesa mesmo. Eu gosto muito também do Eric. O Eric vem fazendo um bom campeonato. Eu vou botar na conta nesse momento. Eric, Chiesa, eu vou botar na conta do Thiago Neves. Thiago Neves, para mim, é o melhor jogador do Campeonato Pernambucano, pelo que ele pode mostrar, não do que ele mostrou até agora, mas pelo que ele pode mostrar. E você, Ricardo? Nem jogou? Ele nem jogou? Jogou, fez um belo gol no último domingo. Sim, mas ele nem jogou um jogo de titular. Mas ele, para mim, ele Ontem, como o Chiquinho falou, é um toque de arte dentro de campo, o Thiago Neves jogando. Sim, ou não? Concordo. Tudo bem. Um jogador que, tecnicamente, é superior até o futebol pernambucano. Mas eu vou botar... Não, ele faz diferença. Tem tudo para ser um dos melhores. Verdade. Vou botar uma pimentinha aí para vocês. Eu vou com o Chiquinho. Santa Cruz. Não, o Chiquinho não tá jogando, não. Chiquinho não tá jogando, não. Queria eu. O outro Chiquinho, o fake. Não, o fake não. Mais ou menos isso. Mas eu vou com o Chiquinho Santa Cruz, um jogador muito inteligente. Também. Não. Na verdade, essa pergunta, obviamente, está muito cedo, né? O campeonato não está nem na metade ainda, né? Não está muito cedo, mas eu queria sentir de vocês e a gente vê que vai ter muita coisa para acontecer ainda nesse campeonato. Beto Lago, foi um prazer ter você conosco, viu, Beto? Participe outras vezes, viu? Participe, ó, Juninho, para você, ó. O livro. O que é isso? Meu livro, esporte. Fala um pouquinho pra gente, pra gente. Ele já está na gráfica, já está na CEP, 348 páginas com a história do esporte, estatísticas, fotos, histórias, detalhes, tudo mais. Contando toda a trajetória aí do esporte clube, esportes olímpicos, os grandes torcedores, os personagens, Dona Maria, Marivaldo agora, que deu o prêmio, né? Falar de esporte também. Então, a gente fez um livro, está na gráfica, nem está fazendo lançamento. Tem Chiquinho aí desse livro ou não? Rapaz, se não tivesse Chiquinho aqui, eu estava fazendo alguém. Tá doido eu não botar Chiquinho, rapaz, aqui? Faz parte da história. Obrigado, Beto. Valeu mesmo. Valeu, obrigado, gente. Massa, obrigado. Beto, massa. Chiquinho, obrigado, Chiquinho. Valeu, meu irmão. Até a próxima. Vou ter lançamento. Pode convidar, amigo. Tamo junto. Valeu, Chico. Até a próxima, viu? Valeu, Júnior. Até a próxima. Valeu, Beto. Valeu, Ricardo. Foi massa o programa hoje. Valeu. Ricardo Rocha Filho, um abraço, meu querido amigo. Até a próxima. Até a próxima, Júnior, Beto, Chiquinho. Fique com Deus, se cuide. Vamos embora que sexta-feira tem mais. E vocês que estão acompanhando o nosso Planeta Bola, ele está disponível nas principais plataformas das redes sociais. Está lá no YouTube, no canal Planeta Bola PE. Você pode nos acessar também no Instagram, @Planeta Bola PE. No Twitter, @Planeta Bola PE. E aí você passa para os seus amigos. As principais plataformas das redes sociais estamos disponíveis para vocês. Até o próximo episódio, com muito mais informações do futebol pernambucano e do mundo esportivo. Tchau!